Existe um limite para o amor de mãe? E para expressar esse amor, quais são suas formas de demonstrar amor? Você já pensou nisso? Vamos juntas nesse papo? Olá, meu nome é Flávia e eu sou mãe de 3 meninas. E essa foi a minha razão de buscar o autoconhecimento e o conhecimento sobre a maternidade, sobre o desenvolvimento pessoal, né, sobre a psicologia e para me tornar uma mulher e uma mãe melhor. E nessa busca eu descobri várias terapias alternativas. Na minha terceira gestação, que eu aprendi sobre puerpério, sobre o trabalho de parto, e chega a ser engraçado, né? No terceiro parto, aprender sobre algo que já se experimentou 2 vezes antes. Esse assunto é um assunto que a gente quase não fala, né? É um assunto que devia de ser passado de mãe para filha, muitas vezes não é conversado. E aí, quando você tá também durante a gestação, os médicos não informam. A preocupação é só com o corpo, com o físico, se está desenvolvendo bem o bebê e a mãe está bem de saúde, mas não se é conversado sobre a fisiologia do parto, sobre o que é um trabalho de parto. E ter esse conhecimento através da minha doula, né? Depois que a minha neném nasceu, eu fui buscar isso também através do puerpério emocional com a professora Karina. E aí, tem a colinha, gente. E aí eu fui descobrindo mais sobre isso e me encantando ainda mais por esse processo de se tornar mãe, porque realmente é um processo de se tornar mãe, né? Há 10 anos atrás, que foi quando eu tive a minha primeira filha, que hoje ela está com 13 anos e a segunda com 10, não se falava sobre isso, né? Sobre parto, sobre trabalho de parto, sobre fisiologia. Puerpério, eu descobri o que era puerpério nessa minha terceira mesmo. Falava-se muito de resguardo, né? Os 40 dias que a mulher precisa para recuperar o seu corpo físico mesmo, para o útero voltar ao normal, né? Porque o que eu sabia era só o seguinte: a placenta tá ali colada no útero. Na hora que o neném nasce, e a placenta também nasce, porque a placenta também nasce, isso também eu descobri depois, o bebê, o útero fica ali com aquela ferida, né? Que a placenta estava colada ali, a placenta sai dali. Por isso o sangramento. Então são coisas que os médicos muitas vezes não orientam. E seriam coisas também que antigamente eram passadas, né? As parteiras orientavam, conversavam. E hoje se perdeu muito isso de contar histórias, de se contar o que acontece, o que se passa. Então, foi através disso tudo que eu vivi, dessa falta de conhecimento e de perceber o quanto esse conhecimento melhorou a minha relação com as minhas filhas, né? Que eu me aprofundei. Eu fiz uma formação em psicologia do puerpério emocional, além das terapias que eu já vinha estudando antes, né? Que eu estudei sobre o reiki, tarô, auriculoterapia, floral, aromoterapia e assim muitas outras coisas. E assim, sempre vai. Astrologia eu sempre gostei, não estudei a fundo, mas eu gosto muito de observar. E uma das coisas que eu mais estudei, até aqui, o livro da Lua Vermelha, é sobre o ciclo menstrual, né? Que foi quando eu estava nessa busca por autoconhecimento que eu descobri sobre o ciclo menstrual como uma ferramenta de autoconhecimento. Você perceber sua ciclicidade, perceber sua impermanência, né? Que nós mulheres temos, assim como a Lua tem essa variação, nós também temos essa variação. E aí, através dessa ferramenta do ciclo menstrual,
da mandala, né, da mandala cíclica, eu fiquei um tempo sem tomar anticoncepcional, porque já não me estava me fazendo bem, dor de cabeça e muitas outras coisas. E aí foi quando, 9 meses depois de eu fazendo esse meu acompanhamento, eu engravidei da minha terceira filha. Foi quando eu descobri, foi quando eu comecei a entrar nesse mundo de puerpério emocional, preparação para o parto, né? Porque a gente fala muito em preparar para várias outras coisas na nossa vida, mas para preparar para o parto, a gente não... Vocês me desculpem que eu tô meio gripada. A gente não conversa sobre isso, né? E é uma coisa muito importante você entender sobre o trabalho de parto, sobre a fisiologia, sobre o desenvolvimento do bebê. Isso tudo vai te trazer mais segurança para você confiar na sua intuição, na sua percepção, né? Para você guiar de maneira melhor e mais tranquila essa sua maternidade. Então, voltando, depois da apresentação, bem pequenininha, eu falo pouco. Foi através do... Contar também como é que começou o Papo de Mãe. E foi no círculo hermético, a gente estudando sobre as leis herméticas, que eu conheci a Patrícia. E aí ela teve essa ideia do Papo de Mãe, né? E como nós duas percebemos que a gente tem uma maneira bem diferente de perceber a maternidade, a gente viu que isso seria bom, né? Porque duas visões diferentes traz mais oportunidades, traz mais possibilidades para vocês perceberem o que é bom para vocês e o que não é, né? Vocês experimentarem, vocês saberem, não, esse jeito que ela pensa, eu também penso, então tá tudo bem, é o meu jeito. Mas do jeito das duas pensar não é, eu penso diferente, também é o seu jeito, né? Então, a gente acredita que perceber que existem várias formas de maternidade, de olhar essa maternidade, vai trazer mais clareza, né? Mais possibilidades para você se encontrar como mãe. Então, vamos voltar ao assunto, né? Existe limite para o amor de mãe? Quando a Patrícia me trouxe essa pergunta, a gente conversando sobre os sacrifícios de que uma mulher faz, né? Muitas vezes à custa do próprio cuidado, né? Para cuidar do filho, me veio uma reflexão. Talvez para o amor não exista limites, mas para demonstrar esse amor, haja limites sim. Porque a gente não consegue, eu acredito que a gente não consegue demonstrar, nem em palavras, em atos, ações, o tamanho do amor que a gente sente. E amor, para mim, é muito isso, sentir, né? O quanto você sente esse amor. E talvez não consiga mesmo demonstrar. E isso me fez... Peraí, baguncei. E a partir dessa percepção que não existe, que talvez exista limites para demonstrar, eu lembrei de uma reflexão que durante o curso do Puerpério Emocional a professora trouxe pra gente. Não vou me lembrar quem que escreveu isso agora, mas quando a mulher engravida, o corpo dela se prepara para nutrir aquele bebê de todas as maneiras que precisam, né? E isso muitas vezes à custa da própria saúde da mãe. Para que essa gestação vá adiante, muitas vezes a mãe emagrece no início da gestação, tem os enjoos, tem tudo. Tudo isso para prosseguir essa gestação. Então, eu acredito que seja instintivo, que seja um desejo que a vida, né, se perpetue, que exista outra vida. Então,
às custas da própria saúde da mãe, tem esse desejo inato de gerar e nutrir esse bebê. E esse desejo, muitas vezes, que está ali inconsciente, vai prosseguir, né? Por todo esse tempo que o bebê, que a criança, né, está ali aos cuidados da mãe. E entender que cuidar de nós mesmos é igualmente cuidar da mãe, do bebê, cuidar da mãe é igualmente cuidar do bebê, isso impacta muito a gente, porque a gente acredita que muitas vezes a gente acha que ao cuidar da gente, a gente está deixando de fazer algo pelo filho. E na verdade, isso é uma coisa que não faz sentido. Porque quando a gente se cuida, a gente também está cuidando do outro, porque a gente se sente melhor para cuidar do outro, né? E essa questão de cuidar de si para cuidar do outro impacta também na percepção de mundo dessa criança, né? Porque para o bebê é como se ele e a mãe fossem um só. Então, quando a mãe cuida dela, consegue ter esse equilíbrio em cuidar dela e cuidar do bebê, a vida flui de uma maneira melhor. Mas como assim? Né? Tem uma fusão emocional no livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Laura Gutman traz muito sobre isso, que existe a fusão emocional. No início, olha, vamos pensar, foram 9 meses o bebê ali em total contato com a mãe, sendo nutrido, alimentado, cuidado, de diversas maneiras pela mãe. E aí ele nasce. Ao nascer, ele acredita que ele e a mãe são um só, porque aquele movimento, aquele corpo, fez parte de toda a experiência de vida que ele teve, do momento da concepção até o momento do nascimento. Então, essa fusão emocional faz com que o bebê perceba o mundo através da mãe. Então, se a mãe acha que ela não está, ela não está conseguindo cuidar dela, para o bebê, ele sente, eles têm essa percepção muito ampla, né? Por não ter muito formado essa questão do racional, está em desenvolvimento ainda, eles são muito emocionais. Então, para eles, é como se a mãe e eles fossem um só. Então, quando ela não se sente em equilíbrio nessa questão de cuidar de si e cuidar do bebê, vai impactar nesse bebê também, porque ele vai sentir que está faltando algo. Faz sentido? Então, esse cuidar de si mesmo também é uma demonstração de amor pelo seu filho, né? E aí é onde eu falo que precisa desse equilíbrio, porque quando deixa eu vincar para mim não perder, porque vai vindo outras ideias na cabeça e eu não quero sair muito do contexto. Então, quando a mãe consegue expressar esse amor e esse cuidado por si mesma, ela também está expressando esse amor e esse cuidado pelo seu filho, né? Eu acredito que só da gente, quando eu entendi isso, muita questão daquela culpa de, poxa, eu tô deixando de fazer para minhas filhas, para fazer para mim, sendo que a prioridade é elas que precisam desse cuidado. Tira muito essa culpa, porque a gente percebe que nós estamos conectados. E essa conexão faz com que a gente perceba que esse cuidado que a gente tem pela gente, a gente também está cuidando do nosso filho. Então, eu tenho certeza que só isso aqui vai tirar muito essa sensação de culpa,
que muitas de nós carrega, né? Então é preciso desse equilíbrio de cuidar do filho e cuidar de nós mesmas. Essa demonstração de amor tem que ser pelo filho, mas também por nós. Porque quando uma mulher se torna mãe, parece que vem uma questão, tipo assim, que a mãe é só a mãe que cuida, é só a mãe que precisa, que é mãe, não precisa mais de ser cuidada, né? E aí quem sustenta essa mãe é a mulher. Então você, como mulher, precisa encontrar qual que é a sua maneira de se nutrir, de se cuidar, para se sentir bem, para se sentir plena, para se sentir plena, né? Para esse cuidar do outro. E, né, quem cuida da mãe é a mulher. Então é você mesma que precisa de pequenos cuidados no dia a dia trazer, né? Como a gente conversou no papo de mãe anterior. Pequenos cuidados, perceber esses pequenos cuidados como enchendo o seu tanque mesmo de amor e de cuidado por si mesmo para você poder seguir sua caminhada, seguir sua jornada. E para mim, realmente, o amor não tem como a gente demonstrar. Como dizia Roberto Carlos, né? Não há nada para comparar, para explicar, para poder demonstrar e comparar a imensidão e a beleza do amor que a gente tem pelos filhos, né? Mas além da forma de cuidar, né, de fazer algo pelo outro como o amor, existem outras formas de demonstrar amor. E talvez muitas vezes a gente não perceba essas outras demonstrações de amor por acreditar que o amor, por ser um verbo amor, amar, né, a gente associa muito ao fazer. E muitas vezes o amor é o carinho, é o falar que ama, é o estar perto em presença mesmo, né? É o tempo de qualidade. O se dispor muitas vezes a não fazer nada, mas simplesmente estar ali presente, né? Então o amor é muito mais esse sentir do que do que o fazer. E como tá sendo isso aí como que chegou para você isso aqui que eu trouxe? Como é para você o demonstrar e o perceber esse amor? Você acha que existe maneiras para demonstrar esse amor? Ou você sente que ao demonstrar demais esse amor, sua vida está sendo muito rígida, né? Não está fluindo por sempre buscar demonstrar. Então, são reflexões que eu queria trazer para contribuir com o papo de mãe que a Patrícia já trouxe, né? E eu queria trazer essa reflexão também. E aí eu gostaria que vocês me contassem aqui como é para vocês, o que fez sentido, o que não fez, para a gente poder também estar trazendo mais conteúdo, para a gente conversar mais sobre isso. Para mim, entender sobre o desenvolvimento do bebê, entender sobre essa fusão emocional, me trouxe uma percepção muito ampla desse amor, dessa maternidade, né? Porque como se estamos em fusão, se tem o emocional tá tão interligado, então se eu não me sinto bem, de certa forma o bebê também não vai se sentir bem. Então precisa que que haja esse equilíbrio entre os dois, para que essa simbiose, essa união mãe-bebê, não é mãe e bebê, é mãe-bebê, seja fluida,
né? Que a gente consiga perceber o que realmente o bebê precisa através desse olhar atento. E talvez o amor seja isso, um olhar atento. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E nos vemos no próximo Papo de Mãe, né? Eu demorei gravar esse aqui, essa pequena contribuição, mas semana que vem tem mais.